todos os deputados e deputadas que compõem a mesa, cumprimentar aqui todos os nossos presidentes de sindicatos, associações e, obviamente, agradecer firmemente o nosso pessoal da segurança pública que engajou na luta em conjunto com todos os demais servidores públicos. Parabéns e registrem aqui a nossa união mais uma vez em defesa do serviço público e dos servidores públicos. Eu quero aqui dizer da minha satisfação estar aqui hoje e poder lutar, porque desde o primeiro momento, desde 2019, quando ele anunciou a questão do regime, o nosso posicionamento foi claro, contra o regime. Nós, juntamente com os nossos sindicatos da segurança pública e associações, fizemos grandes manifestações, já no final, inclusive de 2022, conseguimos colocar 35 mil pessoas aqui na Praça da Estação para lutar contra também o regime e, obviamente, a precarização. Eu vi aqui uma fala da deputada Beatriz Sequeira e é muito importante. Ontem eu falei isso na live. Quem mais sofrerá o impacto, as consequências, de imediato são os servidores públicos. São os servidores que serão os primeiros afetados com essa política nefasta que é o regime de destruição das carreiras dos servidores públicos. Talvez seja essa a sigla que mais combina com o objetivo do regime. É o regime de destruição das carreiras dos servidores públicos aqui em Minas Gerais e que já foi testada em outros estados e o que a gente recebe de lá são informações, são as piores possíveis. Do outro lado, nós temos a população que será afetada gravemente. E serão afetados, gente, é quem mais precisa das políticas públicas. Quem bate na porta de um hospital público, quem bate aqui na porta de uma unidade básica de saúde, de um posto de saúde, são os mais humildes. Quem bate na porta da escola pública são os mais humildes. Quem precisa do socorro da segurança pública são os mais humildes, porque os ricos, os bilionários, igual o governador, estão encastelados, estão lá no seu condomínio fechado, com segurança privada. Esses não são afetados. Então é preciso que nós, servidores, porque eu falo, porque sou servidor de carreira, sou segundo sargento da reserva, então prestei concurso público, eu estou deputado, mas sou servidor de carreira. Nós teremos uma grande luta pela frente em termos de comunicação. E do outro lado, nós temos um governador com todo o dinheiro do mundo para pagar a publicidade oficial para dizer que o regime é bom. Do outro lado, nós temos deputados deputados da base, que ainda não conhecem o próprio regime e que o governo vende para eles um mar de rosas como a única solução. Não é. Durante a primeira audiência pública, o deputado Ulisses Gomes estava lá também, o professor Cleito estava lá, nós sabatinamos os dois secretários e percebemos que a dívida é impagável. Nos termos contratuais que ela está, ela é impagável. Não há como você pagar 123,1 bilhões de juros ao longo de 9 anos. Então, mas quem vai pagar? É o Estado? Não! É o pagador de imposto. É o mais humilde que também paga o imposto todo dia, desde a hora que acorda, é que vai pagar 123,1 bilhões de juros. E ao final de 9 anos, a dívida estará consolidada em 210 bilhões de reais. Então ela é impagável. E eu disse mesmo, conforme eu fui citado aqui pelo nosso vereador Wagner, eu disse mesmo na minha live, o governador Romeu Zema precisa ter humildade. Ele precisa calçar a sandália da humildade, bater na porta do Congresso Nacional e falar: olha, aqui tem um senador que é presidente do Congresso. Esse cara é o cara que faz a pauta do Senado, esse cara tem muita força. Será que ele não pode nos ajudar a fazer a ponte lá com o ministro da Fazenda, com o presidente da República, para fazer interlocução política? Quer saída, Ulisses? A saída é política. Porque olha para você ver, quando que eu quero aqui, gente, que aqui a gente tem que ser, não pode ser hipócrita, a gente tem que ser sincero. Eu fiz oposição ao governo Pimentel, mas o que ele fez? Quando ele viu que não tinha condições de pagar a dívida, em junho de 2018,
ele bateu na porta do STF e falou: olha, eu não consigo pagar mais não, eu não estou aguentando pagar. O que o STF fez? Uma liminar. Mas não, o Zema escolhe sempre o pior caminho para as políticas públicas e para os servidores públicos, que serão os mais afetados. Eu vi aqui, fiz questão de perguntar o nome à Beatriz, né, do cidadão lá, o presidente do sindicato, Vinícius, do SINDICEMP, do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, que teve aqui uma contribuição importante. Não sei se vocês prestaram atenção, ele disse que lá em 8 anos, 60% da inflação já corroeu os salários. É isso que nos espera, gente. Eu não consigo olhar para um cidadão que está lá na área de saúde, ralando dia e noite, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, está na ponta da linha. É quem entrega a política pública. Quem entrega a política pública não é Luísa Barreto, não é o Gustavo Barbosa, que é o mesmo mentor do regime de recuperação fiscal lá no Rio de Janeiro, que quebrou o Instituto de Previdência lá no Rio de Janeiro. É a mesma pessoa que está aqui trazendo uma solução que vai acabar de quebrar a Minas Gerais de uma vez por todas. Só que depois de feito isso, gente, não há como voltar atrás na destruição dos servidores. Quem é que quer um professor, uma professora desanimada em sala de aula, passar de 5 anos sem nenhuma recomposição com salário congelado? Quem é que quer uma pessoa, um enfermeiro ou enfermeira, num posto de saúde, falar assim: olha, o meu salário foi corroído pela inflação? Qual será o ânimo do policial civil que vai te receber na delegacia, do policial militar que vai te socorrer na hora dos aflitos da rua, do bombeiro que vai salvar? Como que será a vida desse cidadão? É esse profissional que vai te socorrer. Agora, é lógico, vai atender quem? Os mais humildes, como sempre. Então, ele disse isso. Mas ele disse uma coisa importante, Ulisses, que eu quero chamar a atenção aqui, para não ficar repetitivo em algumas questões. Nós temos aí, primeiro, o congelamento de salário durante 9 anos. Mas, para a maioria de todos os servidores públicos, maioria absoluta, não serão 9, serão 11 anos. Porque 2022 não deu nada, 2023 não vai dar nada, aí depois entra mais 9 anos. Eu fui abordado ali pelo um servidor do DR, não sei se ele está aqui dentro, ele falou: deputado, não deixa de fazer essa referência. Nós estamos há 15 anos, tivemos 10%. Com a reforma da Previdência tomou 5%, e agora nós vamos ficar mais 9%. 15 anos o pessoal do DR, para não dizer aqui que a gente está apenas pontuando, né, a nossa clara segurança, porque essa luta é de todos nós. É uma luta que nós temos que travar e nós temos que pressionar o deputado. É óbvio que você tem que tratar o deputado com respeito, com educação, mas tem que ser pressão. Ele precisa entender que se ele votar esse regime, ele vai chegar no interior e vai falar assim: ô delegado, né, doutora Camila? Ô delegado, estou com esse crime aqui, o prefeito me pediu, nós precisamos apurar, dá prioridade. E o delegado vai olhar para ele assim: é, prioridade? E o senhor congelou meu salário 9 anos. Na hora que ele bater na porta de uma escola, na hora que ele for num evento, ver uma escola estadual, olha, deputado, foi o senhor que congelou o nosso salário, foi o senhor que está destruindo a nossa carreira. E a gente tem que pressionar ele, sim, tem que pressionar. Há poucos dias eu respondi um sargento que fez uma colocação lá no meu Instagram: deputado, mas agora a bola está com os deputados, a responsabilidade é dos deputados e deputadas. Eu falei: é sim. Só que aqui tem deputados de vários matizes, tem deputado que tem várias origens, né? A minha mãe ficou viúva com 33 anos, 7 filhos, lá na divisa da Bahia. Então a minha origem é diferente de muitos aqui. Muitos papai deu mandato, né? Papai deu mandato, então não sabe das dificuldades, é diferente. Então tem que pressionar, tem que cobrar e dizer claramente: o regime de recuperação fiscal é regime de destruição dos servidores públicos e das principais políticas públicas aqui em Minas Gerais. Quero chamar a atenção aqui, já encerrando a minha fala, dizendo o seguinte: o Vinícius, do SINDICEMP, lá do Rio de Janeiro, diz o seguinte: a LDO, que está lá na Assembleia do Rio para ser votada esse ano, talvez alguns aqui não prestaram atenção, mas prestem atenção, prevê um déficit de 8,5 bilhões. Aí, vem os dois secretários e falam assim, na apresentação deles:
que está aqui, ó. Olha aqui a cara de pau das mentiras deslavadas que foram contadas, professor Cleiton. E nós estamos lá atentos. Eu vou fazer questão. Mitos do regime de recuperação fiscal. Revisão geral anual não é verdade. É lógico que não pode verdade. Está na Constituição da República. Está aqui, ó. Um dos slides que passou. Porque nós já prevemos aqui duas recomposições de 3%, uma em 2024, outra em 2028. Agora vamos voltar no Rio de Janeiro e vamos fazer o link. Vamos voltar. Se a LDO prevê um déficit de 8,5 bilhões lá no Rio de Janeiro, como é que eles vão fazer recomposição? Então depende de crescimento de receita. Depende disso. E nós vamos ficar na mão, porque quem tem a competência de mandar um projeto é só o governador. Então, gente, não tem saída. Ou nós lutamos bravamente para enterrar esse regime de destruição dos servidores públicos numa lata de lixo, ou serão as nossas famílias. É a dignidade das nossas famílias que está em jogo. Não tem meio termo. Ou a gente luta, ou luta, ou luta. Nós temos que pressionar essa casa. Ela tem que ser sitiada de servidores públicos. Porque o deputado para entrar aqui e votar sim, ele vai ter que ter muita coragem. Mas nós não podemos deixar de pressionar. É pressão, pressão e pressão. Porque se não for a pressão, não tem como. Eu faço aqui uma última observação. Para esse ano, a LDO dessa casa está prevendo, professor Cleiton, mais 3 bilhões de isenção fiscal para 2024. Vou repetir, mais 3 bilhões de isenção. É mais. Não é aquilo que já estava previsto. É mais para o ano que vem. Para o ano que vem, são apenas 18 bilhões. É o valor, né, Ulisses? Eu vi o Ulisses fazendo essa colocação várias vezes. É o valor da primeira parcela se não aderirmos ao regime. Ou seja, é só cortar a isenção fiscal de quem? Dos poderosos, do amigo do rei, do amigo do Zema, do Socialismo Natal, da Localiza e de tantos outros poderosos que são aliados de primeira hora do governador, que financiaram a sua própria campanha. E nós não temos que ter medo de enfrentar isso não. Imagine que 3%, né, professor Cleiton, daria para dar 3 bilhões, daria para conceder 8% de recomposição geral para todos os servidores públicos, com 3 bilhões de reais. Mas eles não querem. Eles querem é sucatear. E depois que aprovar, deputado, mas nós não vamos mexer no regime jurídico dos servidores, não vão acabar com quinquênio, biênio, triênio, advérbio, progressão, promoção. Aí fala que não vai. Mas mais adiante a doutora Luísa Barreto escorrega na fala e fala o seguinte: olha, o decreto que regulamentou em 2022, ele permite a revisão do plano de 2 em 2 anos. Revisão das garantias, das concessões, das vedações. Ou seja, permite eles mexerem a hora que eles desejarem e alterar o regime de recuperação fiscal. O golpe está aí. Exatamente. Novamente eu pedi a eles, pede para retirar a PEC 57 e o PLC 48. Quedaram-se inertes. Ninguém quer tirar. Ela está lá. Então eu queria agradecer aqui mais uma vez a união de todos que aqui se encontram. Parabéns pela união. Os servidores da segurança pública, vamos ficar firmes. Bora. E a nossa, eu diria, diretriz agora é cruzar os braços, é todo mundo, para dar a resposta para o governador Romeu Zema.